Amigas e amigos, por trás dessa presença militar no Rio de Janeiro, o que não falta é politicagem do campo golpista. As duas facções procuram tirar as suas casquinhas da situação, às vezes embaralhando as posições. O jornal Estado de São Paulo, por exemplo, faz editorial hoje criticando essa ação, que o jornal Estado de São Paulo sempre foi porta-voz dessa facção do presidente golpista Michel Temer. Já o Grupo Globo ficou a favor. A posição do grupo está no editorial do jornal O Globo de hoje, né, fazendo elogios a essa atitude. Lógico que aí tem o realismo político, a realidade concreta do Rio de Janeiro, né, portanto, não passa aí de politicagem essa posição assumida pelo Grupo Globo. Demagogia pura, criaram ali todo um ambiente. Começou com essa história aí da Lava Jato, do braço da Lava Jato lá no Rio de Janeiro, aquelas prisões espetaculosas, né, aquele juiz fuzileiro, Marcelo Bretas, que apareceu com um fuzil na mão e tudo mais. Foram criando um ambiente, evidentemente, com essa finalidade, com esse objetivo. E o golpista Michel Temer, que não é bobo nem nada, correu lá e falou: eu vou atender aqui uma necessidade de vocês, uma reivindicação de vocês. E, naturalmente, do outro lado, como é que é? A posição do jornal Estado de São Paulo está abandonando o posto? E a reforma da Previdência, que é fundamental, que é crucial, como é que fica nessa história toda? Aí começam a aparecer todo tipo de versão. Agora, quem faz oposição consequente ao golpe se manifestou, aí tem algumas manifestações, né, com esse sentido de denunciar que tudo isso faz parte da lógica do processo golpista. Porque é uma situação decorrente de problemas sociais, não tenho dúvidas disso. No passado, nos governos democráticos e progressistas dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, houve ali uma tentativa efetiva de enfrentar o problema, que é um problema estrutural, da estrutura social brasileira. Agora, com o processo golpista, isso descambou, se decompôs. E tende a piorar com esta PEC 55 aí, que tira recursos do orçamento, que seriam recursos destinados às necessidades da população, entre elas a questão da segurança pública, que é gravíssima não só no Rio de Janeiro. Lógico que ali tem um problema crônico, histórico, né, tudo o que a gente sabe, mas a questão tem muito dos problemas sociais brasileiros. É isso, né? À medida que se tira recursos, que joga uma grande parcela da população no desamparo, consequentemente, as mazelas começam a aparecer. O aumento da violência em todo o país, sem dúvida alguma, que está ligado a esses fatores, a esses elementos. Entra aí tudo aí, a miséria, a pobreza, falta de perspectiva, o desemprego. Essa população vai viver do quê? Qual é a fonte de renda que o povo em geral tem, a não ser o seu trabalho? Se não tem o seu trabalho, né, como diz a música do Gonzaguinha, como é que fica a situação? Aí começa a aparecer a falta de perspectiva, a falta de visão do futuro. O que será o futuro, né, dos jovens, dessas novas gerações que estão emergindo aí, tentando se inserir no mercado de trabalho, no processo, na dinâmica social, na dinâmica econômica do país? À medida que essas parcelas são alijadas de todo esse processo, consequentemente, as mazelas naturalmente começam a se manifestar. Essa é uma questão, não é uma visão de quem analisa a sociedade pela sua estrutura, pela lógica dos processos políticos, dos encaminhamentos políticos que se dá em determinadas circunstâncias. Tudo isso que a gente está vendo aí no processo golpista é exatamente... vamos dizer assim, o guarda-chuva de todas essas mazelas sociais que começam a emergir com força. Aí fica essa história de combate à corrupção, corrupção daqui, corrupção dali. Eu tenho comentado aqui muito o sentido da corrupção, aonde está a corrupção efetiva, né? Quem está dizendo que está combatendo a corrupção é exatamente quem vive no mundo da corrupção, é o clube privado, essa elite, essa direita que trata o país como se fosse exatamente isso, um clube privado, com fronteiras de aço em torno dos seus privilégios, essa rataria pretoriana aí que eu tenho falado aqui da mídia, né, que procura criar essas barreiras, essa proteção do espectro da Operação Lava Jato para ocultar corrupção. A lógica de tudo isso aí, da Operação Lava Jato, etc., varrer Caixa 2 para debaixo do tapete, promover a corrupção e tratar a corrupção como se fosse uma coisa normal.
Natural, os outros são corruptos. Aqui não, aqui a gente faz as nossas negociatas e isso é normal. A gente acabou de ver aí essa história do Luciano Huck, do João Dória, com jatinhos, essas denúncias aí de BNDES. Agora, isso é uma coisa tão óbvia, tão evidente, isso que eu tenho falado aqui reiteradamente e recorrentemente. O Sérgio Moro foi lá, agora nos Estados Unidos, nessa história de homem do ano, não sei o que lá. Quem está patrocinando tudo isso? A tal da mesa lá, os patrocínios, não sei o que. Apareceu aí uma foto que está circulando na internet com o banner. Tem lá PSDB, tem DEM, as grandes petroleiras internacionais, né? Enfim, todo esse mundo aí, esse mundo privado. A Petrobras bancando ali 26 mil dólares, olha aí. Isso não é corrupção? O que é isso? Isso não é corrupção, então não tem mais corrupção no mundo, acabou a corrupção. É isso. Se fosse aplicar tudo isso que eles dizem da operação, do espectro da Operação Lava Jato, aplicar penas severas para o combate à corrupção, a gente teria exposição dessa gente aí em praça pública, essa gente sendo execrada pela lógica elementar de uma sociedade que pauta a sua vida pelo trabalho, pela conduta ética, pela retidão. Portanto, é necessário a gente situar as coisas para a gente não cair nessas esparrelas, nesse discurso moralista. Esse episódio do Rio de Janeiro serve muito bem para a gente avaliar exatamente do que se trata. Onde está o mundo da corrupção? Qual é a politicagem que eles estão fazendo com tudo isso? Eu tenho falado aqui das ajudazinhas, como diria o ministro do STF, o Marco Aurélio Mello, que ele usa o termo sempre nesse diminutivo, ajudazinha para cá, ajudazinha para lá, né, um livrozinho vendido aqui, uma palestrazinha vendida ali, né, uma aulazinha do Sérgio Moro na PUC do Rio Grande do Sul, uma palestrazinha do Sérgio Moro para os corruptos lá de Maringá, uma entrevistazinha aqui, outra entrevistazinha ali, um jantarzinho lá em Nova York, não sei o que, e assim eles vão levando as coisas, engambelando incautos. Tem aí agora, saiu recentemente um livro desse boquiroto Carlos Fernando dos Santos Lima, agora que eu fui prestar atenção nisso, quem faz o prefácio? Sérgio Moro. E, ao mesmo tempo, a gente viu aí de todo esse processo da perseguição covarde contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente, essa perseguição insana, né, desses corruptos. A gente viu lá os depoimentos da turminha deles, saiu aí no portal UOL, na mídia, no depoimento do Alberto Youssef, de outro lá que eu não me recordo o nome, dizendo que eu nunca ouvi falar negócio de sítio de Atibaia, coisa do tipo. E agora, como é que fica? Isso é mais ou menos óbvio, né? Talvez eles não tenham combinado direito as coisas lá, ou mesmo que largaram para lá. Sabe, nós já temos aqui a nossa posição, a nossa convicção e tal, vamos ouvir apenas para cumprir aqui o protocolo. Isso também não é corrupção? Tudo isso não é corrupção? E aí fizeram o que fizeram, denunciaram tanta coisa, né, tanta ficção lá na história da Petrobras, e agora vai a Petrobras bancar 26 mil dólares em um jantar. Portanto, é nesse contexto que a gente tem que analisar as mazelas sociais que vão emergindo aí no país. E esta presença militar no Rio de Janeiro, portanto, não passa de demagogia barata, né, demagogia eleitoreira, jogo de malandros nesse xadrez complicado que a gente está vendo nessa transição do governo do presidente golpista Michel Temer para um outro sistema político que eles querem dar mais estabilidade na condução aí do programa do golpe. Tudo isso que a gente sabe. Reforma da Previdência, privataria, meter a mão no orçamento público, destruir os fundamentos da estrutura social brasileira, da construção, né, da legislação social, da legislação trabalhista, né, enfim, tudo que a gente sabe, os fundamentos da nação, os fundamentos que dão ao povo brasileiro, né, o sentido de se dizer nação, de se dizer um país independente, né, que busca um caminho do progresso social, do desenvolvimento, etc. É uma conjuntura, portanto, que a gente precisa sempre analisar com lupa de precisão para a gente identificar as coisas que estão por trás das coisas. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.